Eles dizem que conhecimento é poder, mas no submundo do crime, silêncio é a mais mortal arma de todas. Quando Victor Callan, o mais temido amanhecer da máfia da cidade, entrou em um exclusivo restaurante de luxo, ele pensou que era intocável. Ele olhou para sua garçonete, uma mulher que ele considerava abaixo dele, e zombou dela em alemão, convencido de que seu uniforme barato significava que ela era sem instrução. Ele esperava que ela se encolhesse. Ele esperava que ela o servisse em silêncio. Mas ele não sabia quem ela realmente era. O que acontece quando a presa fala a língua do predador? Você está prestes a descobrir. E o segredo que ela expõe muda tudo. O Obsidian Lounge era o tipo de lugar onde o ar-condicionado cheirava a perfume caro e a iluminação era fraca o suficiente para esconder pecados, mas brilhante o suficiente para pegar o brilho de diamantes. Para Isaac Corwin, era apenas outro turno em uma terça-feira que parecia uma segunda-feira. Seus pés latejavam nos saltos obrigatórios de 2 polegadas. E seu avental, embora engomado e impecável, parecia um grilhão. Isa não deveria estar aqui. 3 anos atrás, ela estava terminando um diploma em Relações Internacionais na Universidade de Zurique. Agora, ela estava reabastecendo copos de água para homens que davam gorjetas em insultos em vez de dinheiro. Ela mantinha a cabeça baixa, seu cabelo escuro puxado para trás, em um coque severo que acentuava a nitidez de suas maçãs do rosto. Maçãs do rosto que ela havia aprendido a esconder atrás de menus e listas de vinhos. Mesa 4, o gerente de andar, um homem nervoso chamado Arthur, sibilou ao passar por ela. Os VIPs, não olhe para eles nos olhos. E pelo amor de Deus, Isa, seja mais rápida que da última vez. Isa assentiu, segurando a bandeja de copos de cristal. Ela sabia quem estava na mesa 4 antes mesmo de virar a esquina. A energia na sala havia mudado, gravitando em direção ao recanto semi-privado junto às janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte de Manhattan. Victor Callan sentou-se à cabeceira da mesa, flanqueado por 3 homens que pareciam menos convidados de jantar e mais segurança disfarçada de Armani. Victor era inegavelmente marcante, queixo afiado, olhos azuis gelo que pareciam dissecar tudo o que tocavam e uma postura que gritava dominância. Ele não apenas ocupava espaço, ele o possuía. Ele era o chefe do sindicato Callan, um império de logística que movia tudo, desde carros de luxo até coisas que não estavam listadas em nenhum manifesto. Isa aproximou-se da mesa, seu treinamento assumindo. Ela colocou os copos de água com o silêncio de um fantasma. Com gás ou sem? Ela perguntou, sua voz um monótono praticado. Victor não olhou para cima de seu telefone. Ele estava rolando algo com a testa franzida. Sem, ele murmurou, acenando uma mão de forma desdenhosa como se espantasse uma mosca. Um de seus associados, um homem corpulento com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha chamado Stefan, olhou maliciosamente para ela. Traga a lista de vinhos, a cara. Certamente, senhor. Eiseler virou-se para sair, mas ela demorou apenas uma fração de segundo demais, seus olhos pegando a tela do telefone de Victor. Era uma planta. Ela desviou o olhar instantaneamente, seu coração martelando contra suas costelas. Ela reconheceu aquele layout. Era o terminal de contêineres restrito do Porto de Hamburgo. Enquanto ela se afastava, os sons do restaurante, o tilintar dos talheres, o baixo zumbido do jazz pareceram desvanecer-se, substituídos pela corrida de sangue em seus ouvidos. Ela havia passado 3 anos fugindo do mundo que Victor Callan governava, apenas para acabar servindo-lhe água. Quando ela retornou com o sommelier, Victor estava envolvido em uma conversa acalorada e sussurrada com Stefan. Eles pararam no momento em que ela chegou. Victor finalmente olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Seu olhar não era apreciativo, era calculista. Ele olhou para suas mãos gastas, o leve desfiado em sua gola, as sombras cansadas sob seus olhos. Ele virou-se para Stefan
e trocou de idioma sem esforço, deslizando para um alemão áspero e gutural. Victor disse, sua voz escorrendo com tédio aristocrático. Rosto bonito, mas vazio. Ela é provavelmente burra como pão. Mulheres assim sempre acabam do mesmo jeito, de joelhos ou na rua. Stefan riu, tomando um gole de sua água. Vashwendong, ele respondeu. Desperdício. Victor sorriu maliciosamente, sem saber que a garçonete vazia servindo seu Pinot Noir havia crescido falando alemão nos internatos de Genebra. Ele continuou ainda em alemão, seu tom baixando para um sussurro conspiratório. Certifique-se de que a remessa libere a alfândega esta noite. Se a família Meyer tentar interceptar os contêineres na Doca 4, queime-os. Não me importo com o colateral, apenas faça acontecer. A mão de Isla não tremeu, ela não ofegou. Ela serviu o vinho com a precisão de um cirurgião, enchendo o copo até o nível perfeito. Mas por dentro, uma fúria fria estava se espalhando por suas veias. Não era apenas o insulto. Homens como Victor sempre subestimavam mulheres como ela. Era o nome, a família Meyer. Eles não eram apenas rivais. Os Meyer eram a razão, era uma órfã. Eles eram a razão pela qual ela era Eisler Corwin garçonete em vez de Isabella von Amsburg, Aires, de uma dinastia de transporte que havia sido sistematicamente desmantelada e destruída. Victor Callen não era apenas um cliente rude, ele era um parceiro das pessoas que mataram seu pai. Isla colocou a garrafa sobre a mesa. A condensação parecia fria contra as pontas dos seus dedos. Ela tinha duas escolhas. Ir embora e manter seu disfarce ou acender o fósforo que queimaria toda esta farsa até o chão. Ela olhou para Victor. Ele a estava ignorando novamente, esperando que ela desaparecesse. Ela limpou a garganta. O som foi suave, mas na súbita pausa da conversa na mesa 4, soou como um tiro. Victor parou no meio do gole, abaixando seu copo lentamente. Ele olhou para cima, aborrecido. Há algum problema? Ele perguntou em inglês, seu tom cortando as vogais. Eisler ficou ereta. Pela primeira vez durante a noite, ela abandonou a postura curvada. Ela puxou os ombros para trás, seu queixo se erguendo. A transformação foi sutil, mas aterrorizante. A garçonete cansada desapareceu, substituída por alguém que se portava com a postura régia de uma rainha no exílio. Ela olhou Victor diretamente nos olhos. O azul de suas íris colidia com o marrom ardente das dela. Menor inteligência. Isla disse que seu alemão era impecável. Não o alemão de um turista, mas o alemão nítido de dialeto alto da elite. Tradução. Suas maneiras são tão pobres quanto sua estima da minha inteligência. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Stefan engasgou com sua água. Victor não se moveu. Ele congelou sua mão, apertando o cabo de sua taça de vinho até seus nós dos dedos ficarem brancos. O ruído ambiente do restaurante pareceu desaparecer, deixando apenas a tensão elétrica entre eles. Isa não tinha terminado. Ela se aproximou, invadindo seu espaço pessoal apenas o suficiente para ser ameaçadora. E o Bridgens? Ela continuou, sua voz caindo para um sussurro sedoso que apenas os homens na mesa podiam ouvir. Para a tradução. E a propósito, se você atacar a família Meyer na Doca 4, você cairá em uma armadilha. Os Meyer usam a Doca 4 como isca. A verdadeira remessa está indo por Roterdã. Mas você saberia disso se não estivesse tão ocupado insultando a equipe. O rosto de Victor ficou pálido, então corou com um tom perigoso de carmesim. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando ruidosamente contra o chão. O som atraiu a atenção das mesas próximas, mas Victor não se importou. Ele pairava sobre ela, irradiando ameaça. Quem é você? Ele exigiu seu inglês, retornando baixo e perigoso. Quem te enviou? Isla não se encolheu. Ninguém me envia cabelo, Callen. Eu me envio. Ela virou-se nos calcanhares para ir embora, mas a mão de Victor disparou, agarrando seu pulso. Seu aperto era apertado como ferro.
O calor de sua pele contra a dela enviou um choque através dela que ela não esperava. Medo misturado com adrenalina. Solte, ela disse calmamente, olhando para a mão dele e depois de volta para o rosto dele. A menos que você queira uma cena que termine com a polícia verificando seus bolsos por aquela arma de fogo não registrada que você guarda no seu bolso esquerdo do paletó. Os olhos de Victor se arregalaram ligeiramente. Ele a soltou como se tivesse se queimado. Ele a encarou tentando resolver o quebra-cabeça que ela apresentava. Uma garçonete que falava alto alemão, sabia as complexidades das rotas marítimas europeias e podia detectar uma arma escondida com um olhar. Esta não era uma garçonete. Você percebe, Victor disse, sua voz mal um sussurro, que você acabou de assinar sua própria sentença de morte. Você não se afasta de conhecer meu negócio. Ela ofereceu-lhe um sorriso frio e oco. Eu morri 3 anos atrás, Victor. Você não pode matar um fantasma. Ela se afastou, então sua cabeça erguida, deixando o homem mais poderoso da cidade, olhando para ela em silêncio atordoado. De volta à cozinha, a compostura de Eisler se despedaçou. Suas mãos tremeram violentamente enquanto ela agarrava o balcão de aço inoxidável. Ela tinha acabado de se expor ao sindicato Kalin. Foi imprudente, foi estúpido. Isa Arthur, o gerente, invadiu o local. O que você fez? O Sr. Kalin parece ter visto um fantasma. Ele está exigindo falar com o proprietário. Eu me demito. Isa disse, desamarrando seu avental e jogando-o no balcão. Envie-me meu cheque pelo correio. Ela pegou seu casaco e saiu correndo pela saída dos fundos para a noite fria de Nova York. Ela precisava se mover. Ela precisava desaparecer. Ela conhecia Victor Kalin. Ele não deixaria isso passar. Ele era um caçador e ela tinha acabado de manchar sangue na trilha. Mas enquanto ela se apressava pelo beco, evitando as luzes da rua, ela não notou o SUV preto parado na esquina. Ela não viu Stefan sair. Telefone pressionado no ouvido. Chefe, Stefan disse ao telefone, observando a figura de Isa se afastando. Ela está correndo. Nós a pegamos. Do outro lado da linha, Victor observava o local vazio onde Esser havia estado momentos antes. Ele pegou a taça de vinho que ela havia servido, torcendo-a na luz. Não, Victor disse, uma obsessão escura criando raízes em sua mente. Não a pegue. Siga-a. Eu não quero que ela se machuque. Eu quero saber quem a treinou. E Estefan. Sim, chefe. Descubra por que ela sabe sobre Roterdã. Se ela estiver certa, ela acabou de nos salvar 50 milhões de reais. Se ela estiver mentindo, eu a matarei eu mesmo. O apartamento de Ais, em Atória, era um santuário à mediocridade. Era um apartamento de 4º andar a pé, com papel de parede bege descascando e um radiador que batia como um motor moribundo. Mas debaixo das tábuas do chão do armário do quarto, escondida sob uma tábua solta que ela havia arrancado 3 anos atrás, jaziam os restos de Isabella von Amsburg. Ela caiu de joelhos, sua respiração irregular, e empurrou para o lado as pilhas de uniformes baratos de garçonete. Seus dedos encontraram o sulco na madeira, e ela arrancou a tábua. Dentro jaziam uma mochila impermeável e uma pequena caixa de metal. Ela abriu a caixa primeiro. Dentro havia um passaporte suíço com um nome diferente, uma pilha de dinheiro enrolado em elásticos e uma única fotografia. A foto mostrava um homem de aparência severa com cabelo prateado, parado no convés de um iate, sua mão repousando protetoramente no ombro de uma adolescente rindo. Heinrich von Amsburg, o magnata do transporte marítimo de Zurique, e sua filha. Sinto muito, papai, ela sussurrou, seu polegar traçando o rosto dele. Eu escorreguei. Eu deixei a raiva tomar o volante. Ela não deveria ter falado com Victor Kalin. Ela conhecia as regras do submundo melhor do que ninguém. Silêncio é sobrevivência. Mas vê-lo, o homem cujo sindicato supostamente orquestrara a aquisição hostil que levou seu pai ao suicídio, havia quebrado algo dentro dela. Issa enfiou a foto na bolsa. Ela tinha que se mover.
Se Victor fosse tão esperto quanto ela temia, ele não estaria apenas procurando por uma garçonete chamada Isla. Ele estaria procurando pela anomalia. Ela tirou suas roupas de trabalho, trocando para jeans escuros, botas pesadas e um moletom sem descrição. Ela soltou o cabelo, deixando-o cair em volta do rosto, e enfiou um boné de beisebol sobre os olhos. Ela pegou a bolsa e moveu-se para a janela, espiando pelas persianas. A rua abaixo parecia quieta, muito quieta. 3 milhas de distância no escritório da cobertura da Torre Kalin, a atmosfera era sufocante. Victor estava perto da janela, olhando para a grade da cidade. O vidro era à prova de balas, mas ele se sentia exposto. Atrás dele, Stefan estava ao telefone, sua voz tensa. Ele desligou e olhou para as costas de Victor. A dica de Roterdã, Stefan disse, sua voz grave. Era sólida, chefe. Nosso contato no porto confirmou que a família Mir moveu sua força-tarefa pesada para a Doca 4 uma hora atrás. Eles estavam nos esperando. Se tivéssemos atingido aquele container, teríamos sido massacrados. O produto real, os chips protótipo, acabaram de passar pela alfândega em Roterdã sob um rótulo de empresa de fachada. Victor virou-se lentamente. A raiva que geralmente o alimentava havia sumido, substituída por uma curiosidade fria e afiada. Ela nos salvou, Victor murmurou. Uma garçonete no Obsidian Lounge salvou a organização 50 milhões e uma dúzia de vidas. Quem é ela? Stefan perguntou. Uma infiltrada? Uma espiã rival tentando ganhar confiança? Não. Victor caminhou até sua mesa, onde um arquivo estava aberto. Era fino, dolorosamente fino. Eu fiz a equipe cibernética limpar o histórico dela. Número de seguro social de Isla Corwin, emitido 3 anos atrás em Ohio. Antes disso, nada. Sem certidão de nascimento, sem registros escolares, sem impostos. Issa Corwin não existia antes de 2023. Ele pegou-lhe uma foto granulada impressa do feed de segurança do restaurante. Estava borrada, mas sua postura era inconfundível. A maneira como ela segurava a cabeça, aquela não era a postura de uma serva. Aquela era a postura de alguém que esperava que os cômodos ficassem em silêncio quando ela entrava neles. Ela fala alto alemão, Victor observou batendo na foto. Ela conhece a logística interna das rotas marítimas Meyer, e ela reconheceu o layout do terminal de Hamburgo na tela do meu telefone a 3 pés de distância, de cabeça para baixo. X inteligência, Stefan sugeriu. Ou ex-realeza, Victor rebateu. Ele pegou um segundo pedaço de papel. Eu fiz a equipe rodar reconhecimento facial contra bancos de dados europeus. Demorou um pouco porque ela está mais magra agora, mais dura. Mas veja, ele deslizou um recorte de revista brilhante pela mesa. Era da Forbes Europe, datado de 4 anos antes. A manchete dizia: a tragédia da casa von Amsberg, corrupção, suicídio e a herdeira desaparecida. Os olhos de Stefan se arregalaram enquanto ele olhava para a foto da jovem socialite no artigo, então de volta para a filmagem de segurança. Isabella von Amsberg, a herdeira do transporte marítimo. Todos pensam que ela está morta. O boato era que ela se afogou no Lago Genebra após o escândalo de seu pai. Ela não se afogou, Victor disse, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Ela veio para Nova York para se esconder à vista de todos. Mas por que nos avisar? Stefan perguntou. O sindicato Kalin, nós fomos os contratados para desmantelar os bens de seu pai. No papel, somos seus piores inimigos. Isso, Victor disse, pegando seu casaco. É exatamente o que eu pretendo perguntar a ela. Pegue o carro. Eu não quero o esquadrão de extermínio. Eu quero a equipe de extração. Se os Meyer descobrirem que ela está viva, eles terminarão o que começaram 4 anos atrás. Precisamos chegar até ela antes que ela desapareça novamente. Isa andou 3 quarteirões antes de perceber que estava sendo pastoreada. Ela havia saído de seu prédio pela lavanderia do porão, emergindo no beco dos fundos.
Ela caminhou rapidamente em direção à estação de metrô, mantendo-se nas sombras, mas o ritmo da rua estava errado. Um sedã preto virou a esquina muito lentamente. Um homem de sobretudo cinza parou para amarrar seu sapato por tempo demais. Ela estava queimada. Pânico frio e afiado cravou em seu peito. Ela girou, mergulhando em uma bodega 24 horas. A campainha tocou. Ela moveu-se para os fundos, fingindo olhar para a sopa enlatada, enquanto observava o reflexo no espelho de segurança circular no canto. O homem de sobretudo demorou-se do lado de fora da porta de vidro. Ela precisava de uma estratégia de saída. A bodega tinha uma porta de entrega traseira, mas provavelmente estava trancada ou alarmada. Ela enfiou a mão no bolso e agarrou um pequeno recipiente de spray de pimenta, uma arma patética contra assassinos de aluguel profissionais. Mas era tudo o que ela tinha. Ela moveu-se em direção à sala dos fundos, empurrando as abas plásticas oscilantes. Ei, apenas funcionários, o Claire atrás do balcão gritou. Banheiro! Esser gritou de volta, sem parar. Ela bateu na porta traseira de metal, trancada. Ela bateu o ombro contra ela. Nada. A porta da frente tocou novamente. Não esperou. Ela pegou uma caixa de garrafas de refrigerante e a esmagou contra o mecanismo da fechadura. Não quebrou a porta, mas acionou o alarme. Uma sirene ensurdecedora começou a uivar. Caos. Essa era sua amiga. Ela chutou a porta novamente, a adrenalina emprestando-lhe força histérica. A trava cedeu com um guincho de metal rasgando. Ela caiu para o beco, se levantando. Ela correu. Ela disparou pelo beco, chapinhando em poças, sua respiração rasgando sua garganta. Ela precisava chegar ao metrô. Se ela pudesse entrar nos túneis, ela poderia perdê-los. Ela irrompeu na avenida principal, zigue-zagueando pelo tráfego noturno. Buzinas tocaram. Um táxi desviou para não atingi-la. Isabela. O nome congelou seu sangue. Não era Isla. Era seu nome verdadeiro. Ela girou. Um SUV preto havia parado na calçada, bloqueando seu caminho. A porta traseira deslizou. Victor Kellen sentou-se lá dentro, calmo, composto, parecendo completamente fora do lugar em meio à sujeira do Queens. Entre, ele disse. Não foi um grito. Foi uma instrução simples. Vá para o inferno. Eisler ofegou, recuando. Você pode ir para o inferno ou pode entrar no carro, Victor disse, sua voz elevando-se ligeiramente sobre o som da sirene ao longe. Olhe para a sua esquerda. Isla olhou. Mais abaixo na quadra, um sedã prateado estava parado. A janela estava abaixada e o cano de uma submetralhadora suprimida estava visível, brilhando sob o poste da rua. Essa é a equipe de limpeza Mir. Victor disse. Eles rastrearam o uso do seu cartão de crédito da bodega. Eles não querem conversar, Isabela. Eles querem apagar uma ponta solta. Eu, por outro lado, só quero te comprar o jantar. Isa olhou para o carro prateado, então para Victor. A porta do carro prateado estava abrindo. 2 homens estavam saindo. Ela tinha 0 opções. Isa mergulhou na parte de trás do SUV de Victor. Vá, Victor comandou. O motorista o fugiu. Os pneus guincharam, queimando borracha enquanto o veículo pesado avançava, entrando agressivamente no tráfego, assim que a primeira bala faiscou no pavimento onde Isa estivera parada. A viagem para Manhattan foi silenciosa. As janelas do SUV eram tão escuras que a cidade lá fora era apenas um borrão de neon e sombra. Idler sentou-se pressionada contra a porta distante, sua mão ainda segurando o spray de pimenta em seu bolso. Victor sentou-se do outro lado do banco de couro. Ele não olhou para ela. Ele estava digitando em um tablet, seu rosto iluminado pelo brilho azul da tela. Ele parecia irritantemente calmo para um homem que acabara de se envolver em um tiroteio. Você pode parar de segurar aquele spray, Victor disse sem olhar para cima. Se eu quisesse te machucar, eu teria deixado os irmãos Mir te transformarem em queijo suíço de volta no Queens.
Por que você me salvou? Elila perguntou, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Você é parte do cartel que destruiu minha família. Você trabalhou com os Myers. Victor finalmente travou o tablet e o colocou no assento entre eles. Ele virou-se para encará-la. Nos confins apertados do carro, sua presença era esmagadora. Ele cheirava uísque escocês caro e óleo de arma. Correção, Victor disse. Fui contratado para facilitar a logística da liquidação de bens de seu pai. Eu movo coisas, eu não faço política. Mas quando os Myers decidiram incriminar minha organização pelo incêndio criminoso que queimou os armazéns de sua família em Hamburgo, bem, a parceria se dissolveu. Ela estreitou os olhos. Você espera que eu acredite que você é uma vítima? Eu espero que você acredite que eu sou um empresário, Victor respondeu. E maus negócios exigem correção. Os Myers me devem, e você parece saber mais sobre a operação deles do que meus melhores espiões. O carro diminuiu a velocidade, virando para a garagem subterrânea de uma enorme torre de vidro. Torre Cullen, para onde estamos indo? Iselay exigiu. Minha casa, Victor disse, porque seu apartamento está sendo atualmente revirado pelo esquadrão de extermínio Mir. E se em qualquer outro lugar que você vá, você estará morta pela manhã. Você está no olho da tempestade agora, Liebling. O carinho, querida, soou como uma provocação. Eles pegaram um elevador particular para o último andar. As portas se abriram diretamente para uma cobertura que era maior do que todo o prédio em que Isa havia morado nos últimos 3 anos. Era uma obra-prima da arquitetura moderna, pedra fria, madeira escura e paredes de vidro com vista para o Império de Nova York. Victor caminhou até um bar molhado e serviu 2 bebidas. Ele estendeu uma para ela. Conhaque vintage. Melhor do que a lavagem que você servia no Obsidian. Isa ignorou a bebida. Ela ficou no centro da sala, com os braços cruzados. Corte a hospitalidade, Victor. O que você quer? Victor tomou um gole, observando-a por cima da borda do copo. Ele admirou seu fogo. A maioria das pessoas em sua posição estaria implorando ou chorando. Ela estava negociando. Eu quero os códigos, Victor disse suavemente. Isa enrijeceu. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Isso nos insulta a ambos. Victor caminhou mais perto, invadindo seu espaço novamente, assim como no restaurante. Mas desta vez não havia público para salvá-la. Seu pai, Heinrich, não estava apenas enviando bens de consumo. Ele estava movendo servidores criptografados para o setor bancário suíço. Quando os Mears assumiram, eles encontraram o hardware, mas não conseguiram acessar os dados. As chaves de criptografia estavam faltando. Ele parou a polegadas dela. Heinrich não confiava em armazenamento digital. Ele era da velha escola. Ele deu as chaves para alguém em quem confiava, alguém que ele sabia que nunca o trairia. O coração de Isla martelava contra suas costelas. Ela manteve o rosto impassível. Eu sou apenas uma garçonete, ela sussurrou. Você é Isabella von Amsberg. Victor corrigiu sua voz, caindo para um resmungo baixo. E você tem a localização do livro Razão Mestre. Os Myers mataram seu pai tentando encontrá-lo. Eles destruíram sua vida procurando por ele. E esta noite você provou que ainda tem acesso aos seus horários internos, o que significa que você tem acesso à sua rede. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela. Ela estremeceu, mas ele não a atingiu. Ele colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seus dedos eram quentes, ásperos e gentis, tudo ao mesmo tempo. O toque enviou um arrepio confuso pela espinha dela. Os Myers pensam que você tem o livro Razão, Victor disse. Isso te torna um alvo. Mas se você me der, eu posso usá-lo para esmagá-los. Eu posso levá-los à falência ao nascer do sol. Eu posso te dar a única coisa que você quis por 4 anos. E o que é isso? Isa respirou. Vingança. A Isa olhou nos olhos dele. Eles eram azuis gelo, frios e duros. Mas no fundo deles, ela viu um reflexo de seu próprio ódio pelas pessoas que haviam tirado tudo dela.
Por que eu deveria confiar em você? Ela perguntou. Você é um monstro, Victor. Apenas uma raça diferente deles. Victor recuou, colocando seu copo. Eu sou um monstro. Ele concordou prontamente. Mas eu sou um monstro que cumpre sua palavra. Os Maier querem você morta. Eu quero eles destruídos. Somos aliados naturais. Ele caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Aqui está o acordo. Você fica aqui sob minha proteção. Você me ajuda a decodificar a logística maia usando seu conhecimento dos antigos sistemas de seu pai. Nós desmantelamos o império deles peça por peça. Assim que eles se forem, eu te dou 5 milhões de dólares e uma nova identidade. Você pode desaparecer de verdade desta vez. Isa olhou para suas costas largas. Era um acordo com o diabo. Ela sabia disso. Victor Cullen era perigoso. Ele era um predador, mas ele estava certo. Ela estava cansada de fugir. Ela estava cansada de servir água a homens arrogantes, enquanto os assassinos de seu pai viviam no luxo. Ela caminhou até o bar e pegou o copo de conhaque que ele havia servido para ela. Ela deu um longo gole, o licor queimando sua garganta como fogo líquido. 10 milhões, ela disse. Victor se virou, um sorriso lento e genuíno se espalhando por seu rosto. Isso o fez parecer devastadoramente bonito, transformando suas características ásperas em algo quase humano. Com licença, 10 milhões de dólares. Isa repetiu sua voz forte. E eu não quero apenas eles falidos. Eu quero sua reputação destruída. Eu quero que o mundo saiba o que eles fizeram ao meu pai. Victor riu. Era um som escuro e rico. Você negocia duro, príncipe, assim. Aceite ou deixe, ela desafiou. Victor caminhou de volta para ela, estendendo a mão. Acordo, 10 milhões e a cabeça de Conrad Mir em uma bandeja. Isla hesitou, então pegou a mão dele. Seu aperto era firme, engolfando o dela. Parecia selar um pacto de sangue. Mas seja avisada, Isabela, Victor acrescentou, não soltando a mão dela, puxando-a ligeiramente para mais perto até que seus corpos quase se tocassem. Este não é mais um jogo. Você está no meu mundo agora. E no meu mundo, uma vez que você está dentro, você pertence a mim, até que a dívida seja paga. O ar entre eles estalou com um calor intenso súbito. Não era mais apenas medo. Era uma atração magnética inegável. Eu não pertenço a ninguém, Isla disse, puxando a mão embora sua respiração engasgasse. Veremos, Victor murmurou. De repente, as portas do elevador tilintaram. Stefan entrou apressado, parecendo pálido. Chefe, Stefan disse, sem fôlego. Temos um problema. Os dados que você acabou de acessar, eles acionaram um alarme silencioso. Os Myers sabem que alguém está no sistema. Eles estão rastreando o IP. Desconecte o proxy, Victor ordenou, levantando-se e puxando Eisler com ele. Quanto tempo temos? Nenhum, Stefan disse. Mas essa não é a pior parte. Conrad Mera acabou de iniciar o protocolo 0. Ele está limpando os servidores. Ele vai deletar tudo remotamente dentro de 2 horas. Se esses dados desaparecerem, nossa evidência se foi. Não podemos vazá-los se eles não existirem. O rosto de Isa ficou pálido. Ele está limpando os backups da nuvem. Podemos parar isso? Victor perguntou a ela. Isa balançou a cabeça freneticamente. Não daqui. Eu tenho acesso somente leitura para parar uma limpeza de protocolo 0. Eu preciso de autorização biométrica. Eu preciso de um escaneamento de retina e uma impressão de voz. De quem? Victor perguntou. Do meu pai, disse ela, ou de sua linhagem. Ela olhou para Victor, a compreensão amanhecendo nela. Eu tenho que autorizar fisicamente o comando de parada, mas o único terminal capaz de anular a limpeza está na sala de servidor privada Mir. Onde está? O cofre, Eisler disse, debaixo do edifício da Bolsa Marítima. Victor olhou para seu relógio. Esta noite é o baile de caridade marítimo.
A bolsa está rastejando com políticos de segurança e metade da família Mayer. Então temos que ir ao baile, Eisler disse, sua voz endurecendo. Eu tenho que chegar àquela sala de servidor dentro de 2 horas. Victor olhou para ela desgrenhada, vestindo sua camisa procurada por assassinato. Então ele olhou para o fogo em seus olhos. Stefani, Victor disse ao telefone, pegue o carro e traga o pacote que pedi de Milão. Estamos saindo. O edifício da Bolsa Marítima era uma fortaleza disfarçada de palácio. Folhas de ouro adornavam as colunas e lustres de cristal, do tamanho de carros pequenos, pingavam do teto. O salão de baile era um mar de smokings e vestidos de grife. Uma massa turbulenta da elite de Nova York. Todos bebendo champanhe pago com dinheiro de sangue. Na entrada, a segurança era apertada. Detectores de metal, verificações de identidade e um sistema de reconhecimento facial ligado ao banco de dados da polícia. Uma limusine preta parou no meio-fio. O manobrista correu para abrir a porta. Victor Kalin saiu. Ele parecia a cada centímetro o rei do submundo, vestindo um smoking feito sob medida que se ajustava aos seus ombros largos como uma armadura. Ele abotoou seu paletó, sua expressão entediada e arrogante. Ele virou-se e ofereceu sua mão à mulher lá dentro. Isa saiu. O silêncio que ondulou pela multidão próxima era audível. Ela era deslumbrante. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite que se agarrava a cada curva com uma fenda que alcançava sua coxa e uma parte traseira que mergulhava perigosamente baixo. Diamantes. Os diamantes da mãe de Victor brilhavam em sua garganta e orelhas, mas foi seu rosto que mudou tudo. Seu cabelo foi tingido de loiro platina, penteado em ondas do velho Hollywood. Sua maquiagem era afiada, alterando os contornos de seu rosto apenas o suficiente para confundir uma câmera, mas não um olho humano. Ela usava uma máscara de mascarada veneziana segurada em uma mão, conforme o tema da noite. Mascarada do mar. Pronta, Victor murmurou, colocando uma mão nas costas dela. Eu nasci para isso, Ir respondeu, embora seu coração estivesse martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Eles subiram o tapete vermelho. O guarda de segurança levantou um scanner. Nome? O guarda perguntou. Victor Kalin, Victor disse suavemente. E minha convidada, a Condessa von Habsburg. O guarda hesitou. Victor escorregou uma moeda pesada banhada a ouro na mão do guarda. Um token do sindicato. O guarda olhou para a moeda, então para os olhos frios de Victor. Ele abaixou o scanner sem verificar a identidade de Isla. Aproveite a noite, senhor. Eles estavam dentro. O salão de baile estava sufocantemente quente. Isla escaneou a sala, mantendo sua máscara levantada. Ela avistou Conrad Meyer instantaneamente. Ele estava fazendo a corte perto da orquestra, um copo de uísque em sua mão, rindo como se não tivesse ordenado um ataque à vida dela 3 semanas atrás. A sala do servidor está no sub. Isla sussurrou para Victor, enquanto eles fingiam dançar. O acesso é pelo elevador de serviço na cozinha. Eu criarei uma distração, Victor disse, puxando-a para mais perto. Você tem 10 minutos antes que a limpeza seja concluída. Stefan desativou as câmeras no corredor, mas a sala do servidor está offline. Você está sozinha lá dentro. Eu posso fazer, Isa disse. Victor a girou, abaixando-a. No meio da pista de dança lotada, ele olhou para ela. Eu sei que você pode, mas se você for pega, não espere por mim. Corra. Ele beijou a mão dela, então a soltou. Isa deslizou para a multidão, movendo-se em direção às portas da cozinha. Victor ajustou seus abotoaduras e caminhou diretamente para Conrad Meyer. Isa moveu-se pela cozinha como uma sombra. A equipe estava muito ocupada chapeando lagosta Thermodor para notar uma mulher em um vestido de baile deslizando para o elevador de carga. Ela passou um cartão-chave roubado que Victor havia obtido. As portas deslizaram. Ela pressionou o botão para o subir. O elevador desceu com um gemido. Isa verificou seu relógio.
6 minutos restantes. As portas se abriram para um corredor branco estéril. No final estava uma enorme porta de aço. O cofre. Isler correu para ele. Havia um scanner biométrico perto da maçaneta. Ela tirou sua luva e pressionou a palma da mão contra o vidro. Escaneando. Autorização confirmada. Bem-vinda, Isabella von Amsburg. Os pesados parafusos se retraíram com um rangido. Isla empurrou a porta e correu para o console principal. A tela estava piscando em vermelho. Exclusão em progresso, 85% completo. Ela sentou-se na cadeira, seus dedos voando. Vamos, vamos, ela iniciou a anulação. Autorização de voz necessária. Isabella von Amsberg, ela disse claramente. Código de autorização Alfa Omega Zurich. Voz confirmada. Exclusão pausada, recuperando dados. Ela se recostou na cadeira, soltando um suspiro que sentia ter prendido por 4 anos. A tela ficou verde. Os arquivos estavam restaurando. Ela conectou o drive criptografado que Victor havia lhe dado. O download começou. Garota esperta, uma voz disse da porta. Mistler se virou, seu sangue congelando. Parado ali, segurando uma pistola suprimida, estava Conrad Meyer. Ele não estava lá em cima. O homem no salão de baile havia sido um chamariz ou ele havia escapado no momento em que Victor se aproximou. Você realmente pensou que poderia entrar na minha casa e roubar meus segredos? Conrad zombou entrando na sala. Você se parece exatamente com seu pai, tão arrogante e tão morto. Isla recuou contra os hacks de servidor. O download estava em 60%. Ela precisava de tempo. Você o matou, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Você não apenas pegou a empresa dele, você o assassinou. Ele era fraco. Conrad encolheu os ombros, levantando a arma. Negócios são para os fortes, Isabella, e você é apenas uma ponta solta. Ele apontou para o peito dela. Bang! O tiro foi ensurdecedor na pequena sala. Isa estremeceu, apertando os olhos, esperando pela dor. Mas ela nunca veio. Ela abriu os olhos. Conrad Meyer estava parado ali, uma expressão de choque em seu rosto. Uma pequena mancha vermelha estava se espalhando em seu ombro. Ele deixou cair sua arma, tropeçando para trás. Atrás dele, parado na porta com uma pistola fumegante, estava Victor. Seu smoking estava rasgado, seu lábio sangrando. Ele havia lutado para descer. Eu te disse. Victor rosnou, passando por cima da forma, contorcendo-se de Conrad. Ela pertence a mim. Victor não olhou para Conrad. Ele olhou para está feito. Quase, ela disse, suas mãos tremendo enquanto ela apontava para a tela. 90%. Conrad gemeu no chão, agarrando seu ombro. Vocês são tolos, ele sibilou. Vocês acham que podem sair? Eu acionei o alarme silencioso no momento em que o cofre abriu. A polícia já está lacrando o prédio. Vocês estão presos. Victor caminhou até o console e puxou o drive assim que ele atingiu 100%. Ele o enfiou no bolso. Não estamos presos, Victor disse, pegando a mão de Ayla. Estamos saindo. Como? Isla perguntou, ouvindo o som distante de sirenes uivando do nível da rua acima. Os elevadores estão travados. Victor chutou uma grade no chão aberta. Isso revelou um túnel escuro e úmido. Um antigo túnel de contrabandistas da Era da Proibição que se conectava ao sistema de metrô. Nós descemos, Victor disse para a escuridão. Ele olhou para ela, seus olhos azuis ferozes. Você confia em mim? Asla olhou para o homem que a havia zombado. A salvou e agora matou por ela. Ela olhou para o sangue em seus nós dos dedos e a devoção em seus olhos. Com minha vida, ela disse. Eles pularam na escuridão juntos, deixando o império arruinado dos Myers para trás. Assim que a equipe tática da polícia arrombou as portas da sala do servidor. O túnel cheirava a água estagnada e ferrugem antiga. Pelo que pareceu horas, Victor e Isla tropeçaram pela escuridão. Os sons do caos na bolsa marítima.
desvanecendo-se em um zumbido abafado acima deles. Victor manteve uma mão no braço de Isla, guiando-a, sua outra mão segurando seu lado, onde um arranhão de uma bala ricocheteando, um que ela não havia notado na adrenalina da sala do servidor, estava sangrando lentamente. Eles emergiram para o ar fresco da noite sob os pilares de suporte da ponte do Brooklyn. O rio batia contra o concreto preto e oleoso. Stephanie está a 5 minutos. Victor ofegou, verificando seu relógio. Ele encostou-se em um pilar, seu rosto pálido na luz da lua. Nós conseguimos. Eisler apertou o drive em seu bolso. Ainda não. Ter a informação é uma coisa. Usá-la sem ser morta é outra. Uma lancha preta cortou a água, seu motor ronronando baixo. Stephanie estava no leme. Ele parou junto à escada de serviço e eles subiram a bordo. Enquanto o barco rasgava em direção ao oceano aberto, deixando as sirenes de Manhattan para trás, Eisler olhou para o horizonte e ela não estava fugindo desta vez. Ela estava se reagrupando. 3 dias depois, o mundo acordou para um apocalipse digital. Às 8 da manhã, cada grande veículo de notícias em Nova York, Londres e Zurique recebeu um despejo de dados anônimo. Não foi apenas um vazamento, foi uma inundação. Os arquivos Amsburg continham terabytes de vídeo de high defin, gravações de áudio e livros contábeis bancários. Isso mostrava Conrad Mir ordenando o incêndio criminoso dos armazéns von Amsburg. Mostrava o suborno ao capitão do distrito corrupto que havia plantado a arma no apartamento de Isler. Mostrava a filmagem da câmera do painel do comboio Mir que realmente havia matado o policial no Queens, o crime pelo qual Isa havia sido incriminada. Isa Ley sentou-se na casa segura, uma vila moderna, em uma ilha particular na costa do Maine, assistindo à televisão. Notícias de última hora, o âncora anunciou, parecendo visivelmente abalado. Agentes federais acabaram de invadir a propriedade Mir nos Hamptons. Conrad Meyer, atualmente hospitalizado sob guarda policial, foi acusado de extorsão, assassinato e alta traição envolvendo a venda de chaves de criptografia de military grade para entidades estrangeiras hostis. Todas as acusações contra Isla Corwin, agora identificada como Isabella von Amsburg, foram retiradas. Isla desligou a TV. O silêncio na sala era ensurdecedor. Havia acabado. O monstro debaixo de sua cama estava em correntes. Ela ouviu passos atrás dela. Victor estava parado na porta. Ele havia se arrumado, embora se movesse rigidamente de sua lesão. Ele estava vestido com um terno escuro, segurando um envelope grosso. O helicóptero está esperando, Victor disse. Sua voz estava desprovida de emoção. Ele te levará para Boston. De lá, um jato particular está abastecido para Zurique. Ele caminhou e colocou o envelope na mesa de centro. Seu passaporte, a escritura da antiga propriedade de seu pai. Eu a comprei de volta do banco esta manhã e um cheque de 10 milhões de dólares, conforme acordado. Isa olhou para o envelope e então para ele. É isso, transação concluída. A mandíbula de Victor apertou. Você queria sua vida de volta, Isabela. Você a tem. Os Mir se foram. Seu nome está limpo. Você é uma mulher rica novamente. Você não pertence ao meu mundo. Você viu o que aconteceu no baile. Sangue, balas, túneis. Isso não é uma vida. É uma sentença. Ele virou-se para sair, incapaz de olhá-la nos olhos. Volte para a luz, princesa, e esqueça que você me conheceu. Isa levantou-se. Ela pegou o envelope. Victor. Ele parou, mas não se virou. Você fala alemão excelente, ela disse, mudando para sua língua nativa. Mas você ainda não entende nada sobre mulheres. Victor virou-se lentamente. Ayla caminhou até a lareira. Ela segurou o envelope sobre as chamas. O que você está fazendo? Os olhos de Victor se arregalaram. Ela deixou cair o envelope. O fogo lambeu o papel, consumindo o passaporte, a escritura e o cheque de 10 milhões de dólares.
Ele se enrolou em cinzas em segundos. Eu não quero o dinheiro, Eisler disse, passando por cima das cinzas para ficar na frente dele. E eu não quero voltar para Zurique. Não há nada lá para mim além de fantasmas. Então, o que você quer? Victor exigiu, seu controle escorregando. Você quer voltar a ser uma garçonete? Você quer reabastecer copos de água por salário mínimo? Não, disse. Ela estendeu a mão e ajustou sua gravata, seus dedos demorando no seda. Eu percebi algo naquela sala de servidor. Meu pai era um bom homem, mas ele era fraco porque lutava sozinho. Você é um homem forte, Victor. Mas você é oco porque luta sozinho. Ela olhou para seus olhos azuis gelo. Eu não quero ser uma garçonete. E eu não quero ser uma vítima. Eu quero ser uma parceira. Victor a encarou. O silêncio esticou pesado e elétrico. Você sabe o que está pedindo. Não há aposentadoria nesta vida. Sem finais felizes. Eu não quero um final feliz, Eisler sussurrou. Eu quero um real. Ela se inclinou e o beijou. Não foi desesperado como da primeira vez. Foi uma promessa, um selo em um contrato que valia mais do que dinheiro. Victor quebrou. Ele a envolveu em seus braços, puxando-a contra ele como se quisesse fundir suas próprias almas. Stefan vai ficar furioso. Ele murmurou contra o cabelo dela. Ele pensa que você é má influência. Isa riu, o som brilhante e livre. Stefan pode pegar seu próprio café de agora em diante. Um mês depois, o Obsidian Lounge estava zumbindo. Era sexta-feira à noite e as mesas estavam totalmente reservadas. A porta da frente abriu e um silêncio caiu sobre a sala. Victor Callen entrou parecendo tão perigoso e régio como sempre. Mas esta noite ele não estava sozinho. Em seu braço estava uma mulher em um deslumbrante vestido carmesim, seu cabelo escuro varrendo seus ombros, sua cabeça erguida. Os clientes sussurraram. Eles reconheceram o rosto dela das notícias. Os ex que derrubaram o Império Maia. Eles foram levados para a mesa 4. A mesma mesa onde Victor havia zombado de uma garçonete semanas atrás. Arthur, o gerente nervoso, apressou-se, suando profusamente. Ele segurou a lista de vinhos com as mãos trêmulas. Senhor Callen, senhorita von Amsburg, bem-vindos de volta. Estamos honrados. Olhou para Arthur. Ela olhou para a garçonete aterrorizada parada lá atrás dele, uma jovem que parecia exausta. Seu avental manchado em seus pés, provavelmente latejando em saltos baratos. Isa pegou a lista de vinhos de Arthur e a entregou à jovem garçonete. Tire a noite de folga, Isa disse suavemente. Na verdade, tire a semana de folga. Pago, Arthur gaguejou. Mas eu sou dona do prédio agora, Arthur. Isa disse sua voz fria e imperiosa. E as coisas vão mudar por aqui. Começando por como você trata sua equipe. Ela virou-se para Victor, que a observava com um olhar de puro orgulho não adulterado. Era ela. Ela perguntou a ele com um sorriso malicioso. O que você diz? Nada mal para alguém que é vazio. Certo. Victor pegou a mão dela e beijou seus nós dos dedos. Nia Minernigan. Ele respondeu suavemente, cego. Você nunca esteve vazia, minha rainha. Eu estava apenas cego. Isla sorriu levantando seu copo. Eles haviam queimado o velho mundo para construir um novo. E desta vez ela não estava servindo o vinho, ela estava dando as ordens. E essa é a incrível história de ela e Victor. Começou com um insulto cruel em uma língua que ele pensou que ela não entendia. E terminou com ela reescrevendo as regras do jogo inteiro. Prova que você nunca deve julgar alguém por seu uniforme ou sua posição na vida. Victor pensou que estava olhando para uma serva, mas ele estava olhando para uma sobrevivente. Uma mulher que transformou seu trauma em uma arma e seu silêncio em um rugido que derrubou um império. O que você achou da decisão de Ala no final? Ela deveria ter pegado os 10 milhões e partido, ou ela fez a escolha certa ao ficar para construir um império com Victor? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de vingança, romance e justiça, por favor, clique no botão curtir.
Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma nova